Olá, seja bem-vindo a esta videoaula. Nós vamos estudar nesta videoaula sobre o filósofo francês René Descartes e o sentido da expressão penso, logo existo como um critério de verdade. O filósofo francês René Descartes viveu em um momento de profundo ceticismo, um momento em que as bases do conhecimento se haviam desfeito e novas bases ainda não haviam sido completamente estabelecidas. Com as novas hipóteses científicas, como o heliocentrismo, o avanço da ciência experimental, que deixava de lado a ideia de saber como contemplação, e o descrédito do método escolástico de raciocínio como prova de conhecimento, aquilo que servia antes de sustentação da certeza se tornou fonte de dúvida. Pois bem, foi nesse contexto de ceticismo que Descartes se lançou naquela que talvez tenha sido a sua tarefa filosófica mais ousada e desafiadora: buscar uma nova base, um novo fundamento para o conhecimento. O ponto de partida? A própria dúvida hiperbólica, o próprio ceticismo. Se aquilo que por muito tempo foi tomado como verdade se mostrava então como sendo falso, o primeiro passo a ser dado não seria, de pronto, encontrar uma outra verdade para lhe colocar no lugar, mas submeter tudo à dúvida. O racionalista francês começou a trilhar o caminho rumo ao saber, não afirmando, mas negando. Elaborou seu discurso do método, narrando como, de início, ele submeteu tudo à dúvida. Se aquilo que por muito tempo ele acreditou ser verdadeiro sabia agora não ser, a questão era: como saber o que é verdade? Como distinguir o verdadeiro do falso? Como saber se uma ideia que eu tenho é realmente verdade? Ele construiu, então, o edifício do conhecimento, submetendo todas as ideias à dúvida. Aquelas que ele aprendera por meio dos sentidos, as que lhe foram ensinadas pelos outros, seja no convívio direto, seja por meio da escola, aquelas ideias que vinham das imagens que ele podia produzir na mente quando estava em estado de vigília, uma vez que poderia produzir imagens parecidas quando em estado de sono, sem que por isso fossem qualquer uma delas verdadeiras. Colocou em dúvida até mesmo as certezas matemáticas, que, não sendo elas próprias produzidas pelo sujeito, poderiam ter sido implantadas por algum tipo de gênio maligno na mente do sujeito, somente para que ele pensasse poder conceber algo como verdadeiro. E para que toda essa investigação? Para que submeter tudo à dúvida? Para saber se existiria algo do que ele jamais pudesse duvidar. Com isso, veio-lhe à mente que a única coisa que jamais ele poderia duvidar é que, mesmo aquilo em que estivesse pensando fosse falso, ainda que o objeto de seu pensamento fosse uma quimera, uma fantasia sem um fundo real, ainda assim eram pensamentos. Ou seja, mesmo não podendo saber ainda se alguma das ideias em que pensava fosse verdadeira, ele sabia muito acertadamente que estava pensando. E convinha que ele, que pensava, fosse alguma coisa, pois seria inconcebível pensar que algo que pensasse não fosse nada. E isso que ele era, essa coisa pensante, existia de fato. A partir da dúvida hiperbólica, Descartes chegou àquela que ele considerou ser a sua primeira verdade. Penso, logo existo. Mas o que havia para ele de tão especial nesta afirmação? O que havia de importante para aquela questão fundamental acerca das certezas do conhecimento, que era o ponto de partida da reflexão filosófica cartesiana? Após desconstruir todo o edifício do conhecimento,
Descartes encontrou algo em que pudesse reedificar o conhecimento com certo grau de certeza, um ponto de partida que serviria de base para o saber, uma coisa que ele poderia tomar como base para distinguir o verdadeiro do falso. Em outras palavras, ele havia encontrado um critério de verdade. Portanto, nada havia de mais verdadeiro no penso logo existo, diria Descartes, senão que ele concebia muito claramente que era uma coisa que pensava. Ou seja, embora pudesse duvidar de tudo, o próprio pensamento, ainda que concebendo um pensamento duvidoso, ainda que pensando uma ideia que pudesse se mostrar como falsa, não poderia colocar em xeque, em dúvida, a si mesmo. Em outras palavras, o pensamento sabe que pensa e disso ele mesmo não consegue duvidar. Além disso, Descartes concebeu ainda que, sendo esta uma evidência puramente intelectual, ou seja, não tendo os sentidos participação nenhuma no simples pensamento, no simples fato de saber que se está pensando, seja no que for, ela não se confunde com outras capacidades, como ver, cheirar, ouvir, tocar, degustar, locomover-se, ocupar o espaço e nem com as ideias derivadas daí. Dito de outro modo, a ideia de ser uma coisa que pensa não se confunde com a ideia de existir como um corpo, ou ter um corpo, algo que pressupõe ocupar um espaço e poder mover-se ou ser movido de um lugar para o outro. Se o ceticismo que reinava na época de Descartes devia-se ao fato de que muitas ideias concebidas antes como verdadeiras se mostravam falsas, e a questão fundamental era então saber como distinguir o verdadeiro do falso, o filósofo encontrou uma resposta para este problema no penso, logo existo. Portanto, nada há de mais importante do ponto de vista de uma teoria do conhecimento nesta afirmação cartesiana, diria o próprio autor, do que o fato de ela estabelecer um critério de verdade. E não um critério estabelecido pelo próprio Descartes, enquanto sujeito particular, mas um critério que está ao alcance de qualquer sujeito do pensamento. Qualquer um que pense não pode fazê-lo sem saber certamente o que está pensando. Este postulado se define como a autoevidência do pensamento. A partir do penso, logo existo, Descartes estabeleceu a primeira regra para se trilhar o caminho seguro rumo ao conhecimento. Aquela que se tornaria a regra número 1 do método proposto por ele, qual seja, partir da evidência. Isso porque, como ele mesmo afirmara, não basta só a aplicação de um método de raciocínio seguro. Para o conhecimento, é premente que o ponto de partida seja já ele mesmo verdadeiro. Por isso, para Descartes, não basta aplicar bem os princípios da lógica, base da argumentação escolástica que o precedera, porque mesmo o raciocínio bem conduzido, mesmo o argumento válido, se partir de premissas falsas, pode chegar a conclusões também falsas. A contribuição principal do penso, logo existo de Descartes para a reconstrução do conhecimento é, portanto, estabelecer um critério de verdade. O que é verdade? Verdade é evidência, ou seja, verdade é toda ideia concebida de maneira clara e distinta. O que é uma ideia clara? É uma ideia sobre a qual não se tem nenhuma dúvida, assim como não se pode duvidar de que se está pensando. E o que é uma ideia distinta? É uma ideia que não se confunde com nenhuma outra. Está pensando não se confunde com a ideia de estar aqui ou ali, ou de mover-se de um lugar para outro. Uma evidência puramente intelectual, portanto. Eis o ponto de partida da proposta do novo método, da proposta de reconstrução do conhecimento, apontado por René Descartes.
Para se conhecer, é preciso partir da evidência, ou seja, tomar como verdadeiras somente ideias concebidas de maneira clara e distintas. Assim, o racionalista francês estabeleceu não só a primeira regra do seu método, como também a certeza da autoevidência do pensamento, que se tornaria a referência do paradigma filosófico da modernidade, a subjetividade, a autoevidência do conhecimento, a certeza da consciência reflexiva. Sobre esta ideia se construiria, a partir daí, a própria ideia de modernidade.